Que bom poder estar aqui com vocês em mais um devocional para a gente compartilhar e aprender a palavra de Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de Elias, especificamente um momento aqui que ele vive. E eu peço para que vocês abram suas Bíblias em 1 Reis 19. Primeira Reis 19 diz assim: Elias foge para o Sinai. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez com os profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados, que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: Levanta-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: Levanta-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para a jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então aqui a gente vê que Elias, ele se encontra em um tremendo desespero, né? Ele vê ali em frente a uma informação, uma ameaça de Jezabel, e ele foge, né? Esse comportamento de fuga é um comportamento que acontece quando nós somos ameaçados, nós sentimos medo, desespero. Então, é esse comportamento que a gente apresenta mesmo, de fugir em meio a que não saber diante dessa situação. Então, Elias, ele escuta essa informação de Jezabel e foge para a caverna. E para contextualizar um pouco, esse capítulo de 1 Reis 19, ocorre que o reino aqui está dividido de Israel, né? Especificamente durante o reinado de Acabe em Israel. E esse período é marcado pela tensão entre a adoração ao Deus de Israel e a adoração a Baal, promovida pela rainha Jezabel. Então, Elias, ele está nesse contexto, né? Então, ele destaca que a idolatria, né? Referindo aos desafios enfrentados pelos profetas ali. Então, Elias, ele é contra essa idolatria, né? E ele se vê ali no desespero. Então, 3 pontos que a gente já consegue nomear aqui no capítulo 19 é a fuga, o medo de Elias, e mais para frente ele vai ter um encontro divino e também ele vai ter o seu chamado, que eu vou destrinchar aqui com vocês, esses 3 pontos. Então, quando Elias ele se vê na situação, ele pede a morte e entra na caverna. E a gente sabe que o caráter de Elias ele é marcado por grandes conquistas. Se a gente voltar alguns capítulos atrás, nós vamos ver que ele foi alimentado pelo corvo. E no capítulo 18 vai dizer que lá no, a partir do verso 36, ele pede para que o Senhor responda ao povo ali com fogo, né? O verdadeiro Deus, ele age. Então Elias, ele tem uma história marcada de grandes provações enfrentadas e ele viu o poder de Deus manifestar na vida dele de forma sobrenatural. E quando ele se depara com essa situação, ele corre e pede a morte.
e ele vai para essa caverna, e chegando lá, ele escuta a voz de Deus. Ele escuta a voz de muitas águas. O Senhor fala com ele. O que você faz aqui, Elias? Lá no verso 9, no 10, diz assim: Então, o Senhor lhe disse: O que faz aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então, Elias, ele se justifica diante do Senhor. Deus, olha o que está acontecendo. Tenho servido com zelo, tenho cuidado da sua obra, tenho me apresentado diante do Senhor, tenho tentado restaurar a adoração aos deuses, não para o pessoal não se prostrar aos deuses. Jezabel está aqui, ó, atormentando, falando, enviando a voz do inimigo toda vez tentando o quê? Calar Elias, colocar ele dentro de uma caverna, dizer para ele, ó, acabou para você, não tem mais para onde você correr. Eu vou te matar, eu vou acabar com a promessa de Deus sobre a sua vida. Então, Elias, ele se justifica diante do Senhor. Senhor, você não está acontecendo, você não está vendo tudo o que está acontecendo? Olha quantas coisas nós estamos sofrendo. E muitas vezes nós também nos justificamos diante do Senhor. Ah, Senhor, eu já tentei. Ah, eu já jejuei, eu já orei, eu já clamei. Eu não aguento mais pedir mudança, restauração. Nós também temos esse comportamento. Uma de fugir diante das diversidades. Nós, às vezes, esquecemos quantas coisas o Senhor já fez por nós. Quantos livramentos, restauração, cura, provisão. O inimigo, às vezes, ele quer nos cegar a nos pôr dentro de uma caverna, dizer, ó, acabou para você também. Deus não respondeu até agora, não vai responder mais. Tampando os nossos ouvidos espirituais e fazendo com que nós olhamos somente para a situação de medo e desespero. Assim como Elias, quantas coisas o Senhor já tinha feito ali na vida dele. E nesse medo tão tomado, ele começa a entregar os pontos. Ele fala: não, para mim já deu, eu já tentei, eu já fiz. E às vezes a gente quer ficar paralisado mesmo. Na estação de descanso, nós vemos falando esse mês sobre estação. Na estação de descanso, às vezes a gente quer puxar o freio de mão e falar: eu vou ficar aqui na estação de descanso, sendo alimentado, trazendo pão quentinho do céu, e acabou, não vou enfrentar guerras. Mas Elias não tinha que ficar na situação de descanso. Já era a estação de descanso, mas ele precisava enfrentar outras guerras. E muitas vezes nós queremos ficar somente nas águas tranquilas. A gente acha que a guerra acabou. Enfrentamos uma guerra, agora é a hora do descanso. Eu vou para a caverna, vou me proteger da chuva, do inimigo, vou ficar ali sendo alimentado por Deus. Mas hoje o Senhor nos chama para continuarmos a guerra. Guerras internas que nós temos que vencer e as guerras externas, espirituais, com vidas, com pessoas, com propósito. Não dá para a gente enfrentar uma situação e dizer que acabou e correr do inimigo e ficar ali paralisado, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer nos provar, nos fazer esquecer das promessas de Deus, nos fazer esquecer de tudo que nós já vivemos com o Senhor, dessa intimidade. Elias tinha intimidade com o Senhor. Quando ele fala: Elias, o que faz aí? Elias, vem para cá. O que você está fazendo aí nessa caverna, Elias? Não é hora de ficar só no descanso. E a voz de paz, de shalom, invade o coração de Elias e ele se atenta porque ele tem intimidade com o Senhor. Então, nessa noite, o Senhor está trazendo essa paz sobre nossas vidas. O Senhor está trazendo refrigério, nos mostrando ainda muito mais para a gente viver. Não dá para a gente ficar escondido nessa estação. Não dá para ficar somente na estação de descanso. Vai ter momentos que nós vamos estar mesmo precisando ser revigoradas, restauradas, renovadas, mas precisamos estar preparadas para guerrear. Tanto as nossas guerras internas, os nossos conflitos, como também externos. Então, Elias, ele precisava desse descanso, ele precisava, tudo bem, você quer descansar, você vai ser alimentado, você vai ser restaurado, mas vamos, amigão,
Não dá para ficar somente dentro da caverna, não. E Deus chama ele para continuar o seu chamado. Em Jeremias 31, 25 diz assim: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Essa palavra, ela nos traz esse renovo. Quantas vezes a gente sente essa exaustão? Quantas vezes nós precisamos dessa restauração do Senhor, de saciar nossa alma? A gente fala, minhas forças estão esgotadas. E o Senhor vem com essa voz de paz, acalmando nosso interior, dizendo, ó, não temas, eu sou contigo, eu estou no controle de todas as coisas. Elias precisava de sua mente ser restaurada, ele precisava do seu corpo ali ser alimentado, o corpo físico, espiritual. E muitas vezes a gente tem esse esgotamento, a gente acaba sendo sucumbido por essas coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia e a gente precisa dessa restauração. A gente precisa ser saciado totalmente no Senhor. Nada vai saciar a nossa alma, nada vai preencher o nosso interior, a não ser a voz do Senhor, a palavra de Deus, a oração, a comunhão com os santos. Isso vai nos trazer completamente forças renovadas, saciar a nossa alma. Então, aqui a gente vê que ele não pode ficar acomodado nessa situação. E Deus o chama. E também a gente vê nessa passagem de Elias o quanto que a presença de Deus ali foi constante, né? E muitas vezes a gente se sente isolado. Muitas vezes a gente se sente desesperados e vem a voz do Senhor dizendo, oh, não temas, calma, você não está sozinho. E Elias, ele teve medo. E ele precisava se lembrar das promessas do Senhor. Ele precisava se lembrar de quanto Deus já tinha usado ele, trazendo a memória dele de quantas coisas o Senhor já havia feito por ele e pelo povo. E após aquele encontro de Elias com Deus, Deus ele não se revela para Elias através dos fenômenos poderosos como vento, terremoto, fogo, que nós vamos ver aqui mais para frente que ele fala, mas o Senhor vai falar com ele através de um sussurro. Deus vai falar através de uma voz suave. E muitas vezes a gente não consegue nem silenciar o nosso interior para ouvir a voz de Deus. A gente está tão agitado, tão preocupado, imerso nessa situação que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Assim como Elias estava ali, aflito, né? E o Senhor vai e fala com ele através de um sussurro. E lembra para ele: olha, Elias, no entanto, é a partir do 18, 1 Reis 19, 18. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Então, o Senhor está falando ali para Elias: tem 7.000 que não se dobraram. Você não está sabendo? Você precisa lá terminar a guerra, continuar. E através dessa vulnerabilidade de Elias, a gente é lembrado que nós somos humanos e servas do Senhor. E de como, em momentos de profundo desespero, Deus está presente conosco, promovendo o sustento, nos guiando para uma missão e para a nossa missão que nos leva a entender a nossa identidade, o nosso chamado, nos dizendo, ó, não vai ser a primeira, não vai ser a segunda, não vai ser a terceira guerra ou batalha, mas até a eternidade, até a volta de Jesus, nós vamos passar por tribulações. Porém, a palavra de Deus nos garante o quê? Bom ânimo. Nos garante que Ele estará presente em meio às nossas vulnerabilidades, em meio à estação de terremoto, de que tudo está parecendo desabar, o Senhor vem ali, ó, com um pão quentinho do céu, nos alimenta, nos dá água, cuida das nossas feridas. Elias ali estava com abatimento. A gente pode até ver aqui que poderia ser até um sintoma de depressão, trazendo para uma analogia de hoje, uma ansiedade, alguma coisa que ele precisava se resguardar. E quantas coisas nós não temos visto ao nosso meio,
temos enfrentado esses sentimentos também de vulnerabilidade, de desespero, de excesso de futuro, de querer que as coisas se organizem o mais rápido possível, mas nós estamos esquecendo que nós temos um processo, que Deus está forjando nosso caráter e que Ele está cuidando. A voz de muitas águas nos silencia nessa noite para dizer: ó, não temas, sai da caverna, sai desse estado de desespero, de medo, de achar que nós temos o controle de todas as coisas. E muitas vezes a gente está com um quebra-cabeça na mão, tentando nós mesmos organizarmos as peças do jogo da vida e não deixando o Senhor dizer, ó, calma, essa pecinha vai aqui, isso ainda você não está preparado, tem um caminho, tem um propósito. A gente fica se justificando para o Senhor. Senhor, por que não é dessa forma? Como querendo entregar para o Senhor fazer da maneira que nós achamos correta e esquecendo que o Senhor está cuidando de todos os detalhes, que Ele está ao nosso lado, nos alimentando, pegando na nossa mão e nos mostrando o caráter de filhas. Porque um filho, como se fosse uma criança, ele não sabe cuidar sozinho. Se você deixar uma criança sozinha em casa, ela vai ligar o fogo, ela vai mexer onde não deve. Assim, nós temos que trazer à memória isso. O Senhor, somos filhos do Senhor. Ele está cuidando de nós. Nós não conseguiremos caminhar sozinhos. Temos que todos os dias caminhar com o Senhor, pedir para a presença do Senhor estar conosco, nos guiando, nos fortalecendo e renovando as nossas forças, porque o dia mal ele chega e se a gente não está fortalecido, nós vamos ficar dentro da caverna e não vamos querer sair. Vamos ficar lá na estação de descanso, de águas tranquilas. E o Senhor nos chama para guerrear. O Senhor nos chama para guerrear nessa noite. Pegar as nossas armas de guerra, a nossa oração, a palavra, e ir para o abate. Não adianta a gente ficar se lamentando. Elias estava se esquecendo de o que Deus tinha feito, sobre a adoração restaurada. O fogo do céu caiu e ele tinha se esquecido disso por conta do medo. O medo muitas vezes quer nos paralisar, quer nos deixar enfiado numa caverna, mas o Senhor nos resgata. Ele restaura as nossas forças e ele nos traz para perto. Então, que a gente venha se lembrar que o Senhor está cuidando de nós. E um dos versículos também aqui do texto de 1 Reis 19, que eu mais me impactou assim, foi essa parte que Deus fala: o que você faz aí, Elias? Então, nessa noite, o Senhor fala para nós o que estamos fazendo, né? Para a gente continuar o nosso chamado, continuar guerreando e não nos esquecermos das promessas de Deus. Amém? É isso que eu quero deixar para vocês. É essa palavra que o Senhor colocou em meu coração, para a gente não temer o dia mal, para a gente descansar mesmo no Senhor, saber que Ele está fortalecendo, Ele está segurando as nossas mãos e nos dizendo para a gente não temer, não dar voz ao inimigo, porque o inimigo ele quer nos silenciar, ele quer nos calar e quer nos deixar com um sentimento de desespero. Mas o Senhor vem para acalmar os nossos corações e trazer refrigério e restaurar as nossas forças nesta noite. Então, não fique paralisado na estação de descanso. Saiba que tem as águas tranquilas, mas a gente precisa guerrear. Amém? Se alguém quiser falar alguma coisa, está aberto. Eu... Tá dando para me ouvir bem? Eu achei essa palavra assim, muito rica em muitas coisas. E aí eu anotei assim, dois pontos aqui que eu achei muito, falou bastante assim comigo. Lá no início, quando você falou sobre a caverna, né, que ele paralisou, e isso me fez refletir sobre a questão do conforto também, né? Que muitas vezes o conforto é um tipo de caverna em que a gente entra,
eu falo assim, um conforto de estar numa vida confortável, de não querer se arriscar mais ou sair da nossa zona de conforto para avançar mais na nossa caminhada com Cristo, seja orando mais, buscando mais a palavra, e até jejuando mais. E aí eu lembrei, né, que há umas 2 semanas atrás eu comecei um propósito de jejum com meu esposo, e que assim, eu lutava muito assim, contra, não contra o jejum, mas eu tinha muita dificuldade de fazer jejum, muita dificuldade, muito. E eu lutava, sempre deixava para depois, sempre deixava para depois, e aí eu saí dessa zona de conforto, né? Fiz esse jejum e assim, foi muito rico, porque eu consegui ouvir mais o nosso Senhor, né? Os devocionais eram totalmente diferentes, né? Consegui entender, assim, a reflexão, não é reflexão a palavra, mas a reflexão saía assim e vinha diretamente ao meu, a revelação da palavra, vinha direto ao meu coração de uma forma muito mais sensível, assim, sabe? Foi muito rico. Então, essa questão da zona de conforto também é algo que nós precisamos sair, né? Deus nos chama para sair dessa caverna da zona de conforto. E outra coisa que você falou que também falou muito comigo é sobre silenciar as vozes internas, né? Que, e aí me lembrou de uma experiência que a gente teve no Nitro, né? Que é um evento que a gente foi da nossa igreja esse ano, em que o Tom, nosso pastor, pediu para a gente ficar totalmente em silêncio e parar só para ouvir a voz de Deus, né? Só para ouvir a voz do Senhor. Como foi difícil para nós silenciar as vozes internas, né? Nos concentrar em só ouvir a voz do Senhor. E aí, trazendo isso para os nossos dias, quantas vezes nós paramos para silenciar tudo, parar, agora não, agora eu vou ouvir só a voz do Senhor e silenciar as nossas vozes, as vozes da nossa mente mesmo, aquilo que conflita dentro de nós para ouvir o Senhor. Eu acho que, confessando aqui diante de vocês, para mim é muito difícil, é muito difícil parar assim totalmente para mim, ainda mais tendo a nossa rotina corrida, né? Que a maioria das pessoas tem, cada um no seu estilo de vida, mas todo mundo tem, todo mundo leva uma vida corrida hoje, mas que a gente possa, essa palavra sirva para a gente refletir também sobre essas coisas, fora todas as outras coisas que a mãe entrou, que assim, está digerindo aí. Deus abençoe, foi muito boa essa palavra. Amém. Glória a Deus, é verdade. Às vezes a gente não consegue nem silenciar, né? Ficar um minuto de silêncio. É uma coisa que também me chamou a atenção, essa palavra foi maravilhosa, falou muito comigo. E o versículo 18, né, que fala que quando o Senhor fala para ele que ele conservou 7.000 pessoas, estavam ali somente esperando Elias voltar e ajudar eles. E Elias estava querendo se esconder, tipo, ai não, Senhor, tô aqui, deixa eu aqui quietinho, tá ótimo. E tinha 7.000 pessoas precisando dele ainda. E o Senhor fala, né, que conservou esses homens que eles não se dobraram a Baal. E aí a gente precisa entender isso de tem pessoas precisando ouvir a nossa voz, daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, para que elas também possam ter um encontro com Deus, ter, sabe, o amor de Deus sobre a vida delas, que é tão importante, e a gente não pode ficar somente dentro da caverna, né, escondidas, com medo das circunstâncias, com medo do que vão falar. A gente tem que ir avante mesmo e sem medo e saber que o Senhor está conosco e esse medo não pode nos paralisar. Amém. Parabéns pela palavra, foi maravilhoso. Alguém mais quer falar alguma coisinha? Senão nós vamos para os pedidos. Deixa eu falar aqui rapidinho. Eu não ia falar, mas eu vou falar. É uma coisa que me chamou a atenção, sempre me chama a atenção nessa palavra e hoje eu consigo aplicar, ver isso na minha vida, sabe? Nos nossos momentos de espera, até quando a gente desiste, quando a gente fala assim, Senhor, eu não quero. Senhor, eu não quero.
a gente pensa que Deus vai, a gente espera, né, que Deus ele age com trovão, com raio, com chuva, com fogo, com vendaval, mas a gente nunca espera que ele haja na voz suave, né? Que ele haja assim numa coisa tão sutil, uma coisa tão tranquila, né? Mas é exatamente assim que Deus age, porque Deus não vai chutando a porta de nada, né? Deus chega de mansinho e fala, meu filho, ó, é isso aqui que eu tenho para você. Você quer? Se você quiser, é seu. Se você não quiser, tem 7.000 lá fora, né? Como a Rebeca pontuou aí também, tem 7.000. E uma outra coisa que me chama muita atenção é que esses 7.000, ele nos mostra que Deus não nos criou para vivermos sozinhas, para andarmos sozinhos, né? Para fazermos a obra dele. Não, é em unidade, é em corpo, né? Um pastor um pastor anterior meu, ele sempre dizia que a cabeça é a cabeça, mas sem a mão ela não faz nada, sabe? Sem o pé ela não vai a lugar nenhum. Então, esses 7.000, ele representa a igreja de Cristo, né? Ele representa aqueles que se separaram também. E a gente acha que, ai, não, mas só eu que tô aqui separada. Não, Deus tem muito mais. Deus tem gente em todos os lugares, né? Nós só precisamos estar abertas para estar junto desse grupo, né? Para estar com esses 7.000. Glória a Deus, Amandinha. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. E se você continuar aqui mais para frente, ele fala para ele voltar e ainda ungir, né? Vai continuar aqui a promessa do Senhor. Então, assim, ó, tem 7.000 te esperando, volta lá, unge a galera e continua o teu chamado, né? Então é bênção demais, não dá pra gente ficar paralisada, não. Vamos aos pedidos de oração.